Ela cresceu em um orfanato, negra e da periferia. Na adolescência, ela foi estuprada. A escola inteira ficou sabendo. Passou por constrangimentos com a polícia, que quis que ela culpasse um inocente. Mas ela não culpou. Hoje nós vamos falar de Helena. Vem comigo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Você é muito importante para o crescimento do canal. Eu faço vídeos porque vocês assistem, eu faço vídeos porque eu tenho um público, eu faço vídeos porque eu percebo que este conteúdo tem ajudado cada vez mais as pessoas que encontram este material a entenderem um pouco de si, a abrir a mente, a perspectiva acerca de vidas passadas, mas sobretudo focando na vida atual. Portanto, saiba, você é muito bem-vindo e você é importantíssimo para mim. Por isso, já de cara, é o que eu digo sempre. Chega chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e seja muito bem recebido por mim. Sinta a minha energia a cada vídeo que eu abro aqui no YouTube. E apesar de ser uma história forte desta vida, a história de Helena, pode ter certeza que o seu passado vai trazer histórias mais fortes ainda. Quem me procura geralmente quer entender por quê. Aliás, recentemente abri uma caixinha no meu Instagram perguntando acerca de você saber quem você é, se você se entende, se você já se encontrou nessa vida. E eu observo o quão as pessoas estão perdidas, como se precisasse que alguém de fora lhes respondesse o que somente cada um de nós pode saber. Só você pode saber de você, só você pode decidir quem você é, só você pode decidir quem você vai ser. Se você vai ser aquilo que dizem que você tem que ser, ou se existe alguma força em você, e eu sei que existe, apesar de muitos não terem encontrado, existe aquela força interna em cada um de nós, e aquela sensação que às vezes pode ser pequena, ela pode ser mínima, mas ela tende a aumentar na vida se você buscar pela sua sensibilidade, por sua essência. Portanto, quando vocês chegam para mim em uma consulta, em uma sessão, nos meus cursos, querendo se entender, querendo se encontrar, eu entendo, eu consigo perceber o quanto vocês estão perdidos. E as respostas do passado podem trazer um pouco, algumas das explicações necessárias para você entender o seu presente. Mas você também precisa entender imediatamente que você só muda o seu presente quando você quiser, quando aquela chave vira. As respostas do passado são isso, respostas. Dependendo da entrega de cada um, dependendo do tratamento, quando há questões físicas, quando há questões emocionais ou energéticas, elas podem ser curadas sim. Quando algo foi para o corpo físico, às vezes as sessões de vidas passadas elas trazem a cura do corpo físico. Mas eu acho que a gente tem que ir além, muito além da cura do corpo físico. Porque geralmente se o físico está doente, é porque a alma está doente. E esse desencontro de nós, essa dificuldade de a gente entender quem a gente é, o que a gente faz e buscar realmente viver a nossa essência com o livre-arbítrio que Deus nos deu, com esta vida abençoada que Deus nos deu, com o milagre que é existir cada dia, você tem que buscar por isso. Você tem que se entregar a isso. Você não pode jogar no lixo a oportunidade de uma existência. É o que mais dói a mim, é ver o tempo que não foi usado, é ver o tempo perdido. Porque não volta. Entenda, nunca volta. A história de hoje traz contexto violento, difícil, amargo e do passado demais revelações. Então eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo, que você curta, que você compartilhe, que você comente e lembre-se sempre, são histórias reais, são histórias de pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ler os comentários que vocês deixam. Então vocês não estão escrevendo somente para mim. E de uma maneira geral, eu acho vocês ótimos, porque vocês costumam ser muito educados aqui nos comentários, pelo menos os mais, os inscritos mais recorrentes, que estão aqui sempre presentes. Eu gosto de ler as coisas que vocês escrevem. Muitas das vezes eu não consigo responder, mas eu leio quando o vídeo sai, depois de um tempo volto a ler também, eu procuro entender também como vocês estão recebendo cada uma das histórias que eu coloco aqui no YouTube. E essa é uma história muito forte. Helena procurou a mim com o objetivo de se entender o seu passado e se a partir disso ela conseguiria encontrar respostas acerca de todos os acontecimentos trágicos, fortes, dramáticos de sua vida atual.
Ela também gostaria de se organizar, organizar a sua mente, organizar os seus objetivos de vida, e toda a organização, ela começa dentro da gente. Levem isso em consideração. Mas, fazendo já um parênteses aqui na abertura desse vídeo, no início desse vídeo, toda a organização externa ajuda a gente a se organizar internamente. Toda a limpeza externa ajuda a limpeza também interna. Por isso, cuide de sua casa, mantenha as coisas organizadas, dica básica para você ter prosperidade, você se encontrar. Mantenha sua casa limpa, mantenha sua casa arejada, perfumada. É extremamente importante isso para você deixar a harmonia mais intensa no ar, de maneira que isso vai ajudar o entendimento interno seu. E por falar em casa bem energizada, bom, arrumada e limpa aí é contigo, mas temos as nossas velas aromáticas com muita energia forte para adentrar na sua morada. Então a Helena, ela me procura para tentar se entender e me conta a sua vida até o presente momento, de maneira ali resumida, e ela na verdade não fez as regressões de memória, ela pede pra gente o que a gente chama de leitura. O que ela me apresenta no primeiro contexto? Uma mulher negra, da periferia, ela tem hoje uma filha autista e cuida da filha, de sua sobrinha, da filha de sua irmã. É casada. E a vida dela, ela travou a partir do momento em que ela se casou. Isso é curioso a gente levar em consideração, porque no início desse vídeo eu contei ali para vocês rapidamente sobre o seu início. Ela vem da periferia, morava num casebre, um barraco, ela, pai, mãe e irmãos. Quando ela era criança, o pai resolve sair de casa, abandona a família. E o que a mãe faz? Abandona os filhos para correr atrás daquele homem. Os pais hoje são desencarnados. Mas aí você já percebe que essa criança, desde cedo, suga as energias de sua família, porque isso entra em nós de maneira instantânea e nós não temos consciência quando somos crianças. Então ela recebe de cara um desprezo imenso por parte aí dos seus pais, uma que o pai sai de casa, abandona, então assim você vê que não tem amor, que não tem estrutura, que não tenha nada. A mãe, que poderia ter o mínimo senso de responsabilidade para cuidar dos seus, ela prefere ir atrás de homem. Eu acho que isso é uma coisa que me repugna, porque eu não sou muito a favor deste pensamento de que a mãe tem que fazer tudo pela família e tudo pelos filhos. Isso é, para mim, uma falácia colocada pela igreja lá atrás. Deixaram as mulheres, ao longo de séculos, escravizadas, elas se deixaram de lado, como se elas não pudessem ter vida própria, como se elas não pudessem ser felizes e se realizarem de todas as maneiras possíveis. E aí cria-se tudo para os filhos, faz-se de tudo para os filhos, depois elas são abandonadas muitas vezes pelos próprios filhos. Ou aquele tipo de comportamento que se busca muito, não estou aqui assim recriminando, criticando as intenções, eu imagino que as intenções possam até ser boas, mas pensa numa família que constrói muita coisa, ou de uma pessoa que rala muito para construir um patrimônio para deixar para os filhos. Depois que desencarna, a briga pela herança, os filhos se tornam inimigos uns dos outros. Não, isso não é vida. E isso para mim é pobreza. A gente tem que amadurecer e falar sobre isso sim. Eu acho que a mulher tem que seguir, como o homem tem que seguir a sua felicidade, buscar aquilo que lhe seja eficaz, que lhe traga uma satisfação de vida. Mas responsabilidade é responsabilidade. Eu não sou a favor de se sacrificar, apesar que tem pessoas que têm isso como missão, mas aí é outra história. Mas não quero nem criticar se você pensa dessa maneira. Agora, me dói a cada consulente minha, que é a mãe que teve essa vida sacrificada, que faz tudo dentro de casa, porque parece que a mulher faz ainda todas as obrigações. O marido fica lá de perna pro ar vendo televisão, como se ele não tivesse a responsabilidade das coisas. Isso não é família, isso é escravidão. Não consigo gostar disso, me desculpe se vocês gostam de viver assim, mas aí depois de um tempo, quando chega o peso da idade, o peso do tempo, chega lá numa fase que, cara, quantas mulheres eu atendo, é de chorar, mas dói na minha alma. Agora eu tô sozinha, meus filhos me abandonaram, meu marido me abandonou, meu marido teve amante, tá aí a história da Clarinha que prova isso, vai passar em algum lugar aqui dessa tela, hein?
Então eu acho, nós também vivemos. A mulher, ela existe, então ela tem que viver por ela. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, autorrespeito. E também assumiu responsabilidade, cumpra com a responsabilidade. Mas é apenas o meu ponto de vista. Agora, aqui no caso, elas eram crianças, têm os seus irmãos, irmãs, é uma família grande, a mãe sai de casa à procura do cara. Então você já percebe uma grande instabilidade emocional por parte da mãe, desprezo do pai e da mãe para com ela. O que acontece? O Estado intervém? Então ela acaba indo para um orfanato. Ela se torna conhecida no centro espírita que ela frequentava, a menina do orfanato. Mas Deus é grandioso. Apesar dos pais não estarem presentes da maneira adequada e sadia para o crescimento dela e de seus irmãos, Deus não desamparou. Ela teve oportunidades na vida, graças a Deus. E eu espero que esse vídeo ajude Helena a se organizar, já que ela estava perdida, eu não sei como ela está no momento, mas eu desejo muito isso a ela. Enfim, então ela cresce no orfanato. Aos 15 anos de idade, ela volta para casa para cuidar dos pais. Ainda por cima, a gente pode observar que ela é um espírito generoso. Ela volta para casa para cuidar dos pais, hoje desencarnados. Ela tem a oportunidade de fazer faculdade, ela faz uso desses auxílios do governo que ajudam as crianças, jovens de baixa renda a poderem cursar o ensino superior. Então, assim, você percebe que ela tem boa vontade, ela tem generosidade porque ela volta para casa para cuidar dos pais, apesar de tudo que eles reatam, eles voltam, e ela cresce no orfanato, enfim. Ela tem oportunidade do estudo e ela faz jus a esta oportunidade porque ela se forma, ela vai para o estágio e ela começa a ganhar um dinheiro a partir disso, pequeno, mas ela começa a partir dessa situação a fazer a sua vida. Mas ela, na juventude, é estuprada. E a escola inteira ficou sabendo disso. Porque ela é levada para uma sala para conversar com a diretora, identificam nela um comportamento, enfim, mais triste, mais dramático, e então ela fala. E a partir daquilo, ela não sabe dizer se alguém escutou atrás da porta ou se a diretora, a secretária, as pessoas ali da direção abriram a boca para falar. Mas todo mundo ficou sabendo daquilo que ela passou. Então, além do constrangimento, além da dor do ato violento, que é isso, além disso, ela passa pela vergonha de todo mundo saber, porque não precisa saber. Eu acho que não precisa expor essas coisas. Se a pessoa quiser falar, aí é dela. E só cabe a ela decidir. Então, ela já foi humilhada 2 vezes. A situação vai parar para a polícia. E a polícia, em um primeiro momento, não acredita, segundo as palavras dela. Depois deixa ela, obviamente que ela fica constrangida por causa disso. Aí a gente tem que considerar um detalhe na história dela. Ela tem 2 irmãs, uma que tem muitos filhos hoje e uma outra irmã mais estável, que é casada e mais tranquila. Existe um cunhado nessa história que teve uma ficha criminal, que é um cara assim suspeito pela polícia. Ela não sabe identificar quem foi o violentador, o agressor no momento da situação. Não era alguém do seu convívio. Então a polícia, como ela não achava quem tinha feito aquilo, queria porque queria e tentou manipulá-la de todas as formas possíveis para que ela incriminasse esse cunhado. Mas o cunhado era inocente. Ela não gostava muito do cunhado, mas ela não agiu de má fé e também não usou falso testemunho. Mas a polícia queria porque queria. Hoje ela cuida de uma de suas sobrinhas. Essa irmã, que tem muitos filhos, ela cuida de uma de suas sobrinhas. O que acontece? Essa sobrinha, é importante levar em consideração que hoje ela é adolescente e mora com ela e o marido no atual momento de sua vida, mas ficará entre eles apenas até os 18 anos, porque já a relação não está mais saudável entre todos. No entanto, o curioso é que antes de ela adotar a sobrinha dela, que ela adota quando a sobrinha tinha 5 anos de idade, antes disso, ela teve um sonho em que o espírito dessa sobrinha, com a aparência que ela tem hoje, e isso não é incomum, eu não sei se vocês sabem, muitas vezes você pode sonhar com alguém, não com a aparência que este alguém teve em outra encarnação, mas com a aparência em que ele vai vir. É uma projeção daquele ser para o seu futuro. Você sonha com aquele que vai nascer, e depois você consegue ligar os pontos e identificar, nossa,
entende? Porque senão fica uma imagem muito distante, você vai ficar achando que se trata de uma pessoa desconhecida porque a aparência de outra vida não corrobora com aquele que nasceu, né? Com a aparência daquele que nasceu nessa encarnação. Se vocês ficaram com dúvidas disso, coloca aqui nos comentários. Mas foi o que aconteceu. Ela sonhou com o espírito de sua, então, que veio a ser sua sobrinha, com a aparência da vida atual. E essa sobrinha no sonho disse para ela: por favor, cuida de mim. Por favor, cuida de mim. Porém, hoje, as relações entre ela, o marido, a sobrinha e a filha autista que ela tem não estão indo muito bem, não. Ela está cansada e já não aguenta mais a adolescente e suas crises dentro de casa. Mas fez o que lhe cabia fazer. E também fez isso para ajudar a irmã, que na época não tinha condições para cuidar desta sobrinha. Tem mais filhos hoje, mas essa aqui é a primeira, né? Então, na época, ela precisava de ajuda. Essa sobrinha, como ela ficava na casa da Helena e com o marido quando ela era criança, ela tinha um certo entendimento da lei e tudo mais. Ela tinha uma manipulação do tipo, ela queria alguma coisa, então ela fazia questão de ameaçar, tipo, se eu não tiver aquilo, eu vou contar para o juiz, sei lá, que vocês estão me batendo, e etc. Que isso e que aquilo. Tipo, ela tinha a sagacidade da manipulação quando criança, lembrando que ela foi adotada, legalmente até, né, no caso, quando ela tinha 5 anos de idade. Não é adotado o termo, mas ela ficou com a tutela de sua sobrinha. Chegando até em momentos, e conforme ela foi crescendo, ela ameaçou acabar com a própria vida se eles não fizessem o que tinha que fazer, o que ela queria que fizesse. Então, na verdade, ali você tem um perfil de uma pessoa manipuladora, né, nessa sobrinha. E não alguém que precisa de ajuda. Mas se o espírito pede para ser cuidado antes de nascer, eu entendo que esse espírito deve vir com crises aí de vidas passadas, eles têm pendências a serem sanadas, acerto de contas nesta existência, provavelmente, mas ao estar aqui cai em tentação e muitas vezes não consegue ser aquela criatura agradável que poderia ser, né? Porque caiu em tentação. Quando era pequena, essa sobrinha fugia, mas ela contava para as amigas aonde ia. Enfim, acabaram levando ela para um psicólogo. Ela frequenta psicólogo até hoje e mesmo assim não estão se dando muito bem. A verdade é que na adolescência há muitas crises de essência, digamos assim. O espírito ele vem com missões, ele vem com desafios para evoluir. Mas na adolescência, por conta de todas as atribulações que o corpo físico sofre e também pela mente estar mais vulnerável, porque você ainda não angariou nesta existência muitas experiências que possam te dar um firmamento na Terra, no que você quer ser, o que você escolhe, como você vai se comportar, é muito fácil nessa fase cair em tentação. Às vezes, se o espírito é muito orgulhoso, isso vai se manter ao longo da vida. Mas, se ele tiver pelo menos uma dose de humildade, ele vai dar uma relaxada, ele vai observar que aquele caminho não estava muito certo e ele vai amadurecer. Até comentando nisso, me lembro da história dos generais, do general nazi. Vai passar aqui em algum lugar nessa tela, que é a respeito da doutora Sibeli. Ela passa por isso, ela era muito teimosa também em vida e na adolescência, e depois com o tempo ela foi amadurecendo e percebendo que aquele comportamento não vingava prosperidade para ela. Na gravidez dela, uma das mágoas que ela carrega é que o marido não lhe deu muita atenção. Isso parece tão comum com mulheres, né? São poucos os maridos presentes, assim. Por que casa? Por que vai ter filho? Pra que fazer as coisas se não é pra viver aquilo com paixão? Não dá pra viver sem paixão, gente. Não entendo, não consigo entender. Aí tem um detalhe. A sua filha hoje é extremamente grudada ao pai. Observe que ele desprezou a mãe enquanto grávida. A gente pode até ler assim, nossa, de repente é um desprezo para com o espírito que vai nascer. Não sei. Vamos ver se as leituras respondem isso. Mas a menina hoje é louca, ela tem 3 anos de idade e ela é louca pelo pai. E não só pelo pai. É uma criança que não pode ver homem segundo a mãe. Quando ela se tem qualquer, está no ambiente, tem 10 pessoas, parece 1, 2, 3 homens, e tem mulheres que queiram pegar, ela rejeita porque ela quer ir no colo masculino. Aí eu fico me perguntando que espírito é esse que está ali.
Que histórico não traz? Seu marido sempre foi muito ciumento para com ela e eles passaram por algumas dificuldades. Ela me mostrou a foto do marido dela. Um homem claro, branco, agora eu não lembro bem assim, mas de olhos claros e uma beleza padrão, assim, uma beleza de galã de novela. E ela é comum. Eles sofreram muitos ataques assim das pessoas quando eles estavam namorando e quando eles estavam para se casar e tudo mais, porque as pessoas olhavam tipo, nossa, mas ele vai casar com ela? Bonito como ele é? Ela sim? Então eles passaram por vários preconceitos, coisas assim tipo desnecessárias, sabe? As pessoas também, né? Lembrando que uma das reclamações que ela tem da vida atual, além de procurar as respostas acerca do que ela já passou, que eu mostrei, né, contei aqui para vocês brevemente, ela percebeu que a vida dela estagnou quando ela se casou. Apesar de amar o seu marido e do amor ser genuíno, pelo que eu entendi entre eles, a parte profissional dela ficou travada. Cara, olha, pensa comigo, ela vem do subúrbio, ela vem realmente muito baixa renda, e ela dá um salto na vida. Tem uma casa bacana, tem estrutura, etc. E ela poderia crescer ainda mais, mas o marido não a apoiou. E pelo que eu entendi, ele é extremamente dependente da opinião da mãe e da irmã dele. Tipo, ele não faz nada na vida se não tiver um aval dessas pessoas. Isso é outra coisa que eu chamo a atenção, porque aí você tem uma dependência emocional, afetiva por parte dele, e muitos de nós carregamos isso. Mas imagino que ela sinta falta de ter aquela figura masculina de verdade. Sabe aquela coisa de encontrar no cara que você dorme todas as noites, que está debaixo do mesmo teto, o apoio mais genuíno, a compreensão e a amizade. Eu conheço pouco dele, né, porque a sessão foi para entendê-la, mas com certeza ele tem os seus problemas como qualquer outra pessoa. Porém, eu percebo que nem de longe dá para comparar com o que ela passou e o quanto ela venceu na vida. Isso mostra o quanto de luz esse espírito já ganhou e talvez nisso, internamente, ele se sinta inferior. E aí breca, porque ele não consegue acompanhar o ritmo dela. Superar as coisas em nossas vidas tem a ver não com a estrutura inicial que faz você crescer profissionalmente ou como indivíduo em sua vida. Superar as coisas tem a ver com a sua capacidade de lidar com as adversidades, lidar com suas dores, com a negatividade dos demais ao seu redor e ainda assim não perder a fé em si, persistir até alcançar aquilo que você deseja. Isso é superação. Se porventura você é uma pessoa que tem facilidade para tocar violão e toca muito bem violão, você tem domínio do instrumento, porque isso sempre foi fácil para você. Imagine esse contexto. E de repente vai chegar a Maria qualquer, e ela tem desejo de aprender a tocar violão, mas ela nem violão tem, ela não consegue fazer aulas, sabe? Ela tem que fazer tudo sozinha, então ela tem que trabalhar para comprar aquele violão, o primeiro violão, provavelmente vai comprar um de qualidade inferior, vai cortar os seus dedos, você sabe, dependendo da corda, se for a de nylon não, mas a outra ela corta mesmo, faz um baita de um calo, na época que eu tocava violão. Enfim, e de repente, para você que fazia muita coisa, mas você estacionou porque sempre foi fácil para você, aquele outro que nunca teve oportunidade, quando ele se joga, ele consegue fazer o que ele achava impossível e supera naquilo que você fazia, supera você. Ele supera o que para você sempre foi fácil e para ele difícil, só pela força de vontade. Então, no fundo, não é só talento, é a vocação somada à disciplina que faz o sucesso chegar. E sobretudo a mente aqui e a energia que exala desse espírito que vai fazer com que você vença em sua vida. Por falar em energia, você sabe o recadinho que eu tenho para você, né? Agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu o seu tempo, investiu os seus recursos
em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. Então, o que eu percebo que é muito comum neste contexto aqui é que ela teve uma grande capacidade de vencer e de se superar. Mas aí chegou no ponto fraco, o amor, o coração. Mas não podemos nos esquecer que ela atrás, isso também da mãe. Ela se freou por conta do esposo. E a mãe lá atrás abandonou a família em busca do homem de sua vida. Então, de alguma maneira, como ela recebeu essa energia lá na infância, aquilo está dentro dela. Eu penso que se é para ficar junto, os desafios têm que ser estabelecidos. É preferível brigar, vou colocar essa palavra entre aspas, com a pessoa que você ama, discutir para fazer valer o teu desejo. Porque ser a pessoa que você nasceu para ser não vai interferir no relacionamento. Nada. Você não está fazendo mal a ninguém. Você não está tirando do outro o que é do outro. Pelo contrário, neste caso, é o marido que tira dela o que é do direito dela. É por isso que a gente não evolui na vida, quando a gente tira do outro o que é do outro. A gente tem que respeitar. Mas ele é inseguro, visivelmente inseguro. Porque se ele tivesse segurança em si, ele não dependeria emocionalmente ou psicologicamente de sua irmã, de sua mãe para tomar qualquer decisão que seja. Tudo é ela na casa. Ou seja, ele é fraco diante dela. Ela tem mais luz do que ele. E isso deixa ele inseguro, obviamente, com muitos ciúmes. E é um passo de ser possessivo. Então ela acabou se aprisionando nessa energia, porque também carrega consigo uma certa dependência, ou no desafio que ela tinha nessa vida, ela poderia dizer: poxa, errei comigo mesma. Em prol do outro? Não, você tem que dizer não a isso. Porque você não está dizendo não ao outro, você está dizendo não ao lado tóxico do outro. Assim você liberta ele também, em vez de se aprisionar. Bom, senhoras e senhores, meus lindos deste YouTube, estou apresentando a vida presente de Helena. Apenas a vida presente. Isso seria o entendimento, o que eu chamo de terapia quântica. Mas aqui ela me procurou para uma leitura de vidas passadas. E agora eu vou revelar para vocês o que as vidas passadas de Helena trouxeram. E sim, é um espírito antigo. Pasmem, um dos mais antigos que eu já conheci. Vem comigo! Eu não vou me cansar de falar para vocês o seguinte: realizar a regressão de memória ou a leitura de vidas passadas requer de você o entendimento de que aquilo passou. Você não pode fazer isso para se julgar ou julgar alguma outra pessoa. E é preciso sim levar em consideração que provavelmente você vai ver versões suas das quais você não vai se orgulhar, mas tem que entender que aquilo é passado. Aprender com as lições do passado, sem fazer com que aquilo interfira em seu presente, na vida atual. Em resumo, nem você pode se julgar pelo que você vê a respeito do seu passado, nem julgar as outras pessoas que estiveram no seu passado, e nem você que está assistindo ao vídeo deve julgar, afinal de contas, quem é que sabe realmente sobre si mesmo. São histórias para a gente aprender e apreender as lições e deixar claro de se comportar do jeito que se comportou lá atrás. Ela viveu no Egito Antigo. A primeira revelação que a gente tem é essa, Egito Antigo. Não se tratava nem de uma escrava, também não era nenhuma rainha, mas ela chamava demais a atenção, porque era muito bonita. Então, por ser tão bonita assim, ela chamava a atenção das demais mulheres, escravas, servas. Era assim,
algo muito nobre, era muito importante quando uma mulher ia servir ali para os nobres. Então tinha uma relevância para eles naquele tempo. E ela chamava a atenção demais, mais do que as outras servas. O faraó, nessa situação, ele era um cara que tinha sua esposa, aquela principal, a mais importante e tudo mais. Mas ele olhava demais para ser escravo. O que deixava a rainha com muitos ciúmes dela. A ponto de fazer o quê? De mandar sequestrá-la, levando essa escrava para bem longe do faraó e que a matassem. E isso foi feito. O faraó, como a adorava demais, manda todo mundo atrás daquela serva. E nunca encontraram o corpo dela. Em resumo, nessa primeira vida no Egito, ela foi morta por sua beleza. Aí quando as revelações começaram, eu fiquei encucada. Não foi muito fácil. Não está sendo fácil, na verdade, porque ela tem alguns algozes da vida presente. Agora, quem será que foi essa rainha? Será que ela reencontrou na vida que eu contei para vocês antes? Em uma outra vida no Egito Antigo, ela nasce homem. Só que aí ele vem revoltado, ele vem encrenqueiro, é um jovem daqueles que, pelo amor de Deus, ele gosta de briga. E ele acaba indo parar no exército. Era um homem que tinha sede por morte. E ele era realmente muito cruel. Em combate, sempre que tinha... Vocês sabem, o nosso passado lá atrás era guerra, era luta em cima de luta, de guerra, de várias batalhas. Então a cada batalha que ele participava, ele matava os seus oponentes, cortando sempre a sua cabeça. E ele tinha muito prazer em ver isso acontecer. Ele tinha muito prazer em ver sangue, propriamente dito. Olha a primitividade do espírito. Mas primeiro uma mulher bonita, que chamava atenção por isso e foi morta por isso. Agora um homem sanguinário, completamente cruel e violento. Ele acaba chegando ao posto de comando por sua crueldade, por sua severidade. Ele é extremamente fiel ao faraó. Aí a Fernanda já fica, deve ser o mesmo faraó. Só pode, que no primeiro era aquela serva que servia ali o faraó. Agora serve o faraó como homem. Aquela pulga atrás da orelha. Gostava, ele era tão cego, ele era tão apaixonado, digamos assim, pelo seu faraó, que ele executava sem dó nem piedade qualquer um, mesmo seus colegas, caso falassem mal do faraó. Quando eu revelei esta vida para Helena, ela me diz o seguinte, que quando ela era criança, ela gostava de ver as pessoas sofrendo. Outra vida de Helena acontece no Oriente Médio. Neste caso, nesta vida agora, ela era uma mulher extremamente submissa. Viviam da agricultura, ela era casada e o seu marido era muito autoritário. A família era muito grande e a maioria era mulher. O que deixava o marido muito irritado, porque na verdade ele queria porque ele queria ter um filho homem. Isso é muito comum na cultura muçulmana, se eu não estou enganada. Eles têm uma certa adoração até mesmo, pela figura masculina. Porque as mulheres são muito menosprezadas, extremamente cheias de limite em todos os sentidos. Nesta vida aqui, ele chegava a deixar a esposa e as filhas, porque ela teve filhas, a passarem necessidade. A esperança dele é que elas pudessem morrer por fome, porque ele não queria ter filha mulher, ele desprezava as mulheres. Muitas e muitas vezes ele deixava com que passassem necessidades bem duras, de passarem dias, meses, assim com o mínimo do mínimo para alimentação, com a esperança de que morressem. E a verdade é que muitas das filhas deste homem não sobreviveram. Ela, por sua vez, não tinha coragem de falar nem de ir contra ao marido. Ela era realmente muito submissa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Num primeiro momento, eu pensei que pudesse ser o mesmo homem, o marido desta vida. Mas eu tô pensando isso agora. A adoração por homem nesta vida aqui do Oriente Médio me chamou a atenção agora quanto a sua filha, que gosta do colo masculino, que gosta muito do pai. Será que era ela? Uma tentativa de se entenderem? Será que a filha dela não teria sido aquela rainha e agora veio como esposo? Algumas dúvidas e algumas certezas brotando na minha mente. Próxima vida revelada aqui passa na Idade Média. É homem,
Observação. Ali a gente teve uma vida no Egito como mulher, outra como homem, agora como mulher no Oriente Médio, agora ela vem como homem na Idade Média. E vamos classificar esse homem da Idade Média aqui como um abusador. Ele não tinha respeito por absolutamente ninguém. Observe como esse espírito é muito confuso. Ele não tinha respeito por ninguém, vivia de lugar em lugar, não era um homem que tinha residência fixa. Ele passava de cidade em cidade, frequentava bares, dormia nesses bares, nesse tipo de hospedagem que tinha na época, em tabernas, e sempre se metia em brigas. Envolvia-se com prostitutas e muitas das vezes ele as matava, sempre saindo impune. Nessa vida temos uma observação para levar em consideração, pois esse espírito, aqui na Idade Média, quando ele era criança, o seu pai morreu em batalhas. A mãe abandonou os 2 filhos, um menino e uma menina. Olha de novo a situação do abandono, que se repete nesta vida aqui. Os irmãos, por sua vez, são enviados para viver com um homem que é muito rude e a esposa dele também é muito rude, era muito ruim para essas crianças. Então, quando eles se tornam jovens, o menino vai embora, que é ele, que é o espírito de Helena, tá? Vai embora. E abandona a irmã com aquela família, que era ruim, também para a menina. Em uma determinada ocasião, este casal rude, ele é assassinado. A menina fica à deriva. E como era muito comum naqueles tempos, como ainda é comum hoje em dia, ela acaba caindo na prostituição para poder sobreviver. E ele, que costumava frequentar as tabernas, os bares e envolvia-se com prostituta, sem saber, em um determinado momento dessas viagens que ele faz, ele se envolve com uma prostituta que é justamente a sua irmã. Só que ele não sabia, porque mudou, passaram-se os anos, a aparência muda, ele não sabia que se tratava dela. E como ele tinha o costume de matar as prostitutas, ele mata a sua irmã, sem saber que era sua irmã. Vamos para São Paulo, entre 1918 e 1920. Vivia ela em uma casa simples, uma família muito grande, e ela era a filha mais velha do casal de 8 irmãos. Nesta casa moravam uma tia, um tio e 3 filhos, mais uma senhora idosa. É gente demais. Sua avó, mãe de sua mãe. Então moravam nessa casa pai e a mãe, ela e 8 irmãos. Então aí você tem pai, mãe, eu tô fazendo as contas, que ficou feio agora. 8, 9, 10, 11. 11 pessoas da família dela. Mais tia, tio. Eu falei 11, né? Tá. Mais tia, tio e 3 filhos. 5. 11, temos aí 16. Mais a idosa. 17 pessoas. Obviamente a família não se entendia muito. As brigas eram constantes. Gente, para morar muita gente numa mesma casa, a casa tem que ser muito grande. As pessoas são espaçosas, as pessoas são etc. Eu acho que tem que ter assim, sabe? Menos é mais, né? Mas muito comum nesses tempos. Muito comum antigamente. Esse tio da história era literalmente um vagabundo. Porque o cara não trabalhava, o cara nem ia atrás de dinheiro e o cara não ajudava nas tarefas domésticas. Ele ficava o tempo inteiro sem fazer nada. Simplesmente ficava sem fazer nada. E para piorar, a esposa dele, a tia, vivia doente. Então ela é a filha mais velha. A mãe, que é a irmã dessa tia, vive cuidando da tia, tem que cuidar dos próprios filhos dela, aí que é a mais velha, a nossa Helena, contando a história, e tinha que cuidar dos filhos dos seus sobrinhos, os filhos da irmã. Então era muito sobrecarregado e não se tinha dinheiro, tá, gente? Eram outros tempos. Não eram todos que trabalhavam aqui, né? Mas quem mais trabalhava era justamente a sua mãe. O pai dela, por sua vez, não aguentava mais ver aquela situação da mulher trabalhando tanto e ele se irritava demasiadamente com o cunhado, o tal tio. Ela, por ser a mais velha e já entendendo as coisas, estando também sobrecarregada, querendo ou não, ela começa a se incomodar com aquela situação. Mas o pai se incomodava mais e mais e mais que qualquer outra pessoa. Então chega um determinado dia em que eles têm uma discussão, o pai com o tio. E a discussão vai às vias de fato, porque a raiva toma conta
e talvez a sobrecarga energética daquele comportamento de muito tempo que já se estendia. E o pai passa dos limites e acaba, nesta briga, no calor da hora, matando aquele tio. Observe que nessa vida ela se dá bem com a mãe e com o pai. Só que são as situações externas ali a eles, né, que traziam conflitos. O pai, para não ser pego pela polícia, para não ser preso, ele acaba fugindo. Todo mundo diz para ele fugir. Com a fuga do pai, ela fica muito revoltada com a tia que continua ali a ser as 3 crianças, os 3 filhos, e manda essa mulher embora. Ela, provavelmente com a ajuda aqui da mãe, ela manda embora os primos e a tia. A tia não queria sair de casa, ela não tinha para onde ir com os seus filhos. Alguns meses se passam e ela recebe a notícia que essa sua tia, provavelmente em desespero e em depressão, acaba cometendo... Ela não sabe o que aconteceu com aquelas crianças, com os seus primos. Só que isso faz com que ela se sinta muito, muito, muito culpada. Vocês se recordam de que ela cuida nessa vida da sobrinha de sua irmã? Observe, isso aqui acontece em 1918 e 1920. Então, o que eu penso é que nessa vida, ela acaba adotando a filha da irmã, que não tem condições, de cuidar como uma espécie de missão, uma oportunidade de fazer a coisa certa dessa vez, quando antes ela não fez. E provavelmente o espírito da irmã desta vida seja o espírito da tia daquela encarnação. Eu acredito nesse contexto. Mas temos mais uma vida aqui para a gente pensar, que é uma vida na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma vida muito dramática, de novo. Ela é pega pelos nazis, é separada de seu marido, ela é mulher, é separada de seu marido e de seus filhos, e não suporta a situação de estar distante deles. Ela foi pega por eles e ela foi colocada para trabalhar dentro de casa, assim, dentro da cozinha. E nessa situação aqui, ela foi muito humilhada por aqueles soldados, porque ela foi constantemente estuprada. Então ela sofria humilhações, às vezes dentro da cozinha, ao servir a mesa daquelas pessoas desse tipo, e ao mesmo tempo nos bastidores ela sofria um outro tipo de humilhação. Lembrando que nessa vida isso também aconteceu com ela. E diante do seu sofrimento e da raiva que pulsava dentro dela, em um determinado momento, um desses soldados, quando vai para cima dela, ela tenta reagir. Ela tenta matar o soldado que mais a incomodava. Mas, gente, ele era grande, ele era forte. Até hoje, né, eu estive na Polônia, mas a gente sabe, enfim, que a gente lê a respeito, mas os homens alemães, poloneses, eles são homens muito altos, muito fortes, bem maior do que o homem brasileiro, por exemplo, em altura, né? Então o cara era muito forte e ele acaba dando 3 tiros na cabeça dela, porque ele revira a volta ali e ela não consegue sobreviver, e ela não consegue se defender e acaba perdendo a vida. Essas são as leituras que a gente tem até agora, mas eu tenho mais uma revelação para passar. Quando eu passei a leitura para ela, Helena disse que sempre sentiu que tinha que ajudar essa irmã. Então, assim, para mim, o ter adotado essa sobrinha dela nesta vida faz parte de um acerto de contas, digamos assim, a necessidade que esse espírito tinha de fazer a coisa certa dessa vez, como eu mencionei anteriormente. Porém, essas situações de violência que ela passa, ela tem a ver com essas vidas anteriores, essa vida em que ela teve no Egito, em que ela gostava de ver o sofrimento dos outros. E também sobre essa vida na Idade Média em que mata muitas mulheres. Então isso voltou para ela, pingado aí, pelo menos deve ter mais vidas, e com certeza há mais vidas, nesse contexto em que ela acaba recebendo de volta aquilo que fez de mal para as mulheres quando ela foi homem. Agora, o que me chamou a atenção, e eu acredito que a filha dela nesta vida, que hoje, faltou até eu comentar isso antes, ela não dá muita atenção para a mãe, apesar que tem 3 anos de idade, mas a gente entende aqui na leitura espiritual que ali existe um espírito. E esse espírito também traz consigo suas dificuldades, seus karmas, suas dívidas e tudo mais. Não é porque é criança que está zerado, que está inocente. Existe a pureza da idade, mas o espírito não quer dizer que ele esteja purificado. Ele tem como oportunidade nesta existência, ao longo de sua vida, purificar-se. Este é um dos grandes sentidos da reencarnação, a purificação do espírito.
E muitas vezes ela precisa acontecer no sofrimento, que é a própria oportunidade de se pagar a dívida. Mas você pode se eximir do próprio sofrimento se você ascende em consciência e em caridade. Para isso requer arrependimento e para se arrepender requer humildade. E isso é o que é difícil de alcançar. O espírito evoluído é humilde, não é submisso. Não é se curvar, é humilde. É diferente, é ter luz para ver, sem julgar o outro e sem se julgar. Se entender, compreender-se e decidir, não serei mais desta maneira. Talvez isso tenha faltado para Helena ao longo de suas histórias aqui. Mas vamos lá, eu tenho mais alguns detalhes para passar. Para mim, a sensação que eu tenho ao conversar com ela, depois ela me mandou algumas fotos e tudo mais, num primeiro momento a gente achou que o algoz da vida dela fosse a irmã desta vida, mas não, eu acho que a irmã pode fazer parte, pode ter sido uma das mulheres talvez que ele tenha matado naquela vida em que ele pertenceu, que ele ficava andando de cidade em cidade, que ele matava as prostitutas, pode ser que venha dali uma das mulheres que ele matou e está naquela situação de resgate. Mas aquela rainha do Egito, para mim, é a sua filha hoje. E tinha grande veneração pelo faraó. Na vida seguinte, ela vem como homem pertencente ao exército egípcio, que também servia um faraó. Ali eu acho que são os mesmos espíritos. Pode ter repetido isso, eu acho. Não estou 100% certa, não. Agora, o marido no Oriente Médio, quando ela foi aquela mulher submissa, provavelmente é esse espírito da filha hoje. Por quê? Talvez ali ela já tinha essa veneração pelo faraó antes, pode ser que fosse uma mulher que só olhasse e gostasse de homens já desde aquela época do Egito, e quando vem para essa vida do Oriente Médio, observa que a energia que ela condensou na vida do Egito, se a minha leitura está certa, a coloca no Oriente Médio como um homem que não gosta de mulheres, tanto que ele mata as próprias filhas. Me parece ser a mesma energia aqui. Isso eu não estava 100% certa, não. A gente tinha conversado a respeito disso acerca da filha ter sido a rainha e não o marido do Oriente Médio. Isso veio agora nessa gravação, tá? Uma observação a mais e muito importante é essa aqui. Eu deixei para o final isso porque eu não sei até que ponto a Helena acreditou no que eu disse para ela. Mas eu disse, é isso, pode crer. Disso eu tenho certeza. O que nos foi revelado é que ela é tão antiga, ela pertenceu aos povos semitas. E quando essa revelação veio pra gente, só para que vocês entendam, a gente nem raciocinou, tipo, semita, o que significa semita? Tipo, a gente fica, o que é semita? Tá, aí vai procurar o que é semita para entender. São os povos que descendem de Sam, filho de Noé. Exatamente isso. Sam, filho mais velho de Noé, segundo a Bíblia. Entre esses povos estão os hebreus e os filisteus. Por sua vez, esses povos deram origem aos judeus e aos palestinos. Ou seja, tanto árabes quanto judeus são povos semitas. Essa não é uma pesquisa profunda, mas isso foi lido ali na internet. O que a gente espiritualmente entende? Que ela vem diretamente dessa linhagem. Bom, o corpo físico não, o espiritual eu me refiro. E os povos antigos, como eu trago para cá, os espíritos mais antigos eu me refiro, tanto que você tem que se perguntar se você está reencarnado na Terra há tanto tempo, por que é que ainda está reencarnando? O que é que acontece, o que é que existe dentro de você que você ainda não está lá em cima, usufruindo deste paraíso, que são as colônias, sem a necessidade de reencarnar tanto? Acho que a história até agora contada traz um pouco de esclarecimento acerca disso, desses questionamentos. Porque se trata de um espírito com dificuldade de evoluir. E se a gente for levar em consideração, a sua origem é dali. As coisas não são reveladas pra gente se não tiver um fundo real. Mas você não precisa acreditar nisso, eu também não tô aqui pra provar nada pra ninguém. A mim bateu como surpresa, mas quando a ficha caiu, meu corpo inteiro arrepiou. E a expressão toda dela é realmente muito antiga, espírito teimoso, espírito difícil,
não se entrega tanto que uma vida, ele sofre, outra vida faz sofrer. Sofre, faz sofrer. Ele não condensa, ele não firmou, e a gente está na Terra com esse desafio, o firmamento que nós precisamos. O firmamento, firmar o Espírito sobre a Terra, e não a Terra sobre o Espírito. E para isso requer que o Espírito tenha muita fé em Deus e em si, para conseguir isso, para conquistar essa graça. E assim ele não precisa mais reencarnar. Tem grandes desafios, perdoar-se, perdoar o próximo e escolher definitivamente o caminho do bem. Claro que ela hoje é uma pessoa mais evoluída comparado lá atrás, mas eu gostaria que isso, desejo de verdade, que a ficha caia e que ela entenda que não precisa mais ser tão resistente à evolução e deixar ir, perdoar, fazer a coisa certa, e se tem que sofrer, que sofra, vai colocar para fora esses karmas que traz, vai pagar a sua dívida e chega, perdoe. É que quando está no lado que não vai sofrer, que pode evoluir pelo bem, acaba ficando com raiva, a raiva do espírito vem à tona, o ódio do espírito vem à tona e faz as coisas erradas que fez, como eu narrei aqui para vocês. Agora, esses povos antigos, tanto que até hoje essa região do Oriente Médio, ela não tem paz, não existe paz e não vai haver tão cedo, porque eles não conseguem, eles não têm monstros demais, eles não conseguem se perdoar. Mas ela saiu daquele eixo, por mais que tenha tido suas dificuldades, ela veio para o Ocidente. E isso já diz muito como quebra de ciclo, mas ainda pode ser necessárias muitas vidas para que ela realmente não precise mais reencarnar. Eu desejo muita, muita, muita luz e eu achei incrível conhecer alguém que veio de Noé. Cara, é incrível. Enfim, isso para mim basta. E eu encerro esse vídeo por aqui. Quero saber a sua opinião, se você gostou dessa história, se essa história trouxe para você mais conhecimento espiritual. Coloca aqui nos comentários, compartilhe o vídeo. Minha gratidão. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. E pense você com você mesmo. Você está no caminho certo da evolução? Há quantas vidas será que você está aqui na Terra? Precisando evoluir, aprendendo que sofrer não é necessariamente o caminho. Mas o sofrimento é bem-vindo se ele vai ensinar algo de importante ao nosso espírito. Agora, é necessário não ser tão teimoso para aprender essa lição. Fiquem com Deus. Muita luz a todos vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.